Olá, boa tarde, minha querida amiga, meu querido amigo, telespectadora e telespectador do programa Semente Abstrata. Eu sou João Paulo Hack Miranda. Estamos nos estúdios da Rádio Vibe Mundial, ao vivo todas as segundas-feiras, às 15 horas e 30 minutos. É um prazer, é uma satisfação estar com vocês novamente. Hoje eu trago novamente esse convidado mais do que especial, o meu professor da eubiose, o professor Walter Teixeira de Andrade. Na semana passada tivemos um primeiro programa com o professor Walter, falamos de iniciação, falamos de autoconhecimento, enfim, foi um papo muito bom e que não cabe em 25 minutos, né, pessoal? Vocês já sabem que o nosso tempo aqui é limitado, então nós temos de lidar na medida do possível, não é? Com o limite do tempo aí dentro dos limites do Senhor Cronos, do Senhor Saturno. Mas aí, sem mais delongas, eu trago novamente aqui o professor Walter e hoje nós vamos trazer como o primeiro tópico aqui do nosso bate-papo o princípio hermético da polaridade. Nós vivemos dentro do jogo da polaridade, a evolução se processa dentro da polaridade. Professor Walter, uma satisfação, é uma alegria estar de volta aqui com o senhor novamente. Para mim uma honra estar aqui novamente, uma honra. A honra é toda nossa, professor Walter. Professor Walter, na semana passada, como eu falei, nós falamos sobre iniciação, né? O senhor falou para nós, como o próprio termo diz, iniciar a ação, não é? E nós sabemos que, como enuncia a própria lei de Newton, que na verdade é uma adaptação da própria lei do karma ou da lei da causa e efeito, toda ação corresponde a uma reação. E que essa ação e reação, ela existe dentro da polaridade, né? É uma questão de polaridade. O princípio hermético da polaridade enuncia que tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias-verdades e todos os paradoxos podem ser reconciliados. Professor Walter, eu gostaria então que o senhor falasse um pouco da sua visão do princípio da polaridade e de como se processa essa questão dentro da nossa evolução, dentro da evolução específica da espécie humana. Embora, claro, exista polaridade em todos os planos de manifestação e de evolução. Pois não, somente retornando à questão de Hermes Trismegisto, nós temos 7 princípios herméticos. 3 para cima, 3 embaixo. E o quarto é justamente o da polaridade. Então é aquele que une 3 de cima com 3 de baixo, né? Totalizando 7, né? Totalizando 7. O nosso mestre, o professor Henrique de Souza, num dos seus últimos, derradeiros ensinamentos, antes de partir para a casa dos bem-aventurados, onde ele está, né? Ele disse assim, que ele gostaria que os discípulos entendessem o que é polaridade, porque quem entende a polaridade entende tudo. A polaridade, quando surge essa questão da noção da polaridade? Justamente durante a Lemúria houve a ativação da tríade superior. Então, houve a criação do ser humano, não é isso? Naquele momento, né? Nesse momento, então, nós tivemos a possibilidade de passar para um quinto estado de consciência, que é o mental abstrato. É a semente abstrata, né? O mental supremo superior, né? Já cai no nome do programa, semente abstrata, né? Então, agora, nesse momento, então, o ser humano teve a possibilidade de desenvolver o livre-arbítrio. O ser humano não recebeu o livre-arbítrio, não ganhou. Ele recebeu a possibilidade de desenvolver o livre-arbítrio. Sempre lembrando, Deus não dá nada para ninguém. Deus oferece a possibilidade do desenvolvimento. Cada um tem que desenvolver a si mesmo. É uma responsabilidade, através da iniciação, né? Agora, Deus dá a possibilidade. Agora, enquanto o indivíduo não atinge um estágio superior, que nós chamamos de adeptado, ele tem uma dificuldade muito grande de entender bem e mal. Resumindo, a humanidade não entende bem o que seja bem e mal. Tanto, um exemplo, se eu reunir numa sala 100, 200, 300 pessoas, apresentar um fato qualquer e perguntar para eles se é bem ou mal, uma parte vai dizer que é bem, outra parte vai dizer que é mal.
Então não há uma coincidência na classificação, porque cada um vê o mal e o bem à sua maneira. A sua maneira. Agora, no princípio iniciático, a resposta é o seguinte: não é bem nem mal, é o necessário. O que acontece é o necessário. É isso? Então, com o tempo, ele vai. Quando o indivíduo atinge um estágio de adeptado, aí ele entende perfeitamente o que é bem e mal. Né? Porque justamente ele transcendeu, não é? Essa questão maniqueísta da polaridade de bem e mal. Agora tem uma coisa, veja bem. Quando eu digo que a humanidade tem dificuldade de entender bem e mal, existe uma lei agardina, a 10ª lei agardina, que diz: todo mundo sabe o que é bom para fazer, o que é bom para fazer ou não, né? Então, o que é bem, bom e belo. Exatamente. O que é correto. O que é correto. Todo mundo sabe o que é correto e o incorreto. Ninguém. Então, a lei agardina diz assim: somente um monstro não vai entender o que é correto e o que não é correto. Todo mundo sabe o que é correto e o que não é correto. Mas a questão do bem e mal é muito difícil. Nós não entendemos ainda e só entenderemos plenamente quando atingirmos o estado de adeptado. O senhor sabe, né? Eu sou bacharel em Direito. Pois não. E na faculdade de Direito, né, um dos princípios, um dos brocardos essenciais é justamente que a ninguém é dado se socorrer, não é? Do desconhecimento da lei, alegar o desconhecimento da lei. Exatamente. Que tem uma origem justamente nessa questão que é intrínseca ao ser humano, a não ser que seja, como o senhor disse, um monstro, não é? De saber o que é correto e o que não é. Exatamente, perfeito. Não é? Eu posso dar um exemplo da gente ver como a gente entende a questão do bem e do mal. Vamos colocar duas pessoas, A e B. A pessoa A faz um mal para a pessoa B. Então ele está fazendo um mal. Mas aquele mal que ele está fazendo é permitido por Deus, por uma cobrança kármica. Então, ao mesmo tempo... Necessário. Ao mesmo tempo que ele está fazendo um mal para a pessoa, ele está fazendo uma cobrança kármica. Então, ele está fazendo um bem. Então, a ação dele tem o bem e o mal ao mesmo tempo. Agora, ele vai responder, aquele que está fazendo o mal, ele vai responder pelo mal que está fazendo. Porque a consciência dele quer fazer o mal. Mas, por trás, ele está fazendo um bem porque está fazendo a cobrança kármica. Então, é o necessário. Vê como a gente entende isso perfeitamente. Sim. Essa relação através do entendimento da lei cósmica justa e perfeita. Justa e perfeita. Né? A lei que não é a lei dos homens, não é que é a lei divina. Não é, a lei divina, exatamente. Nós chamamos, né, a lei maior que a tudo e a todos rege. Exatamente. Não é? Aliás, dentro desse bem e do mal, nós podemos acrescentar mais uma coisa no processo da iniciação. Né? A pessoa diz assim: é muito bom o indivíduo ser bom. É bom, né? Mas não é suficiente. A pessoa tem que ser, o indivíduo tem que ser bom e tem que fazer o bem. É muito importante. Não adianta ser bom e ficar quieto, sem fazer nada. A omissão, né? A omissão não é bom. Então ele tem que ser bom e tem que trabalhar pelo seu semelhante e pela humanidade. Ele tem que ser bom e fazer o bem. É a ação, é o agir. É o agir. É o agir. É a ação. Isso aí significa transformação. É isso? Aí o nosso mestre fala: reconstruir é o brado que nos compete. Não é? Reconstruir a sociedade, reconstruir o homem, reconstruir a educação, a família, tudo. E nós estamos passando por isso. E o nosso mestre nos dá um ponto de muita convergência dessa questão da transformação, o ano 3005, né? Que é justamente o ano 2005 até o ano 3005, a era do Avatar Maitreya. Maitreya, né? sim, 1000 anos. 1000 anos. Então, o ano 3005 já está acertado com a lei cósmica, que é o início de uma nova civilização na Terra. E nesses 1000, você veja que o processo é longo, não é, professor Walter? São 1000 anos. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos, dentro do conhecimento, um pouco do conhecimento aí das leis cósmicas, das leis que nos regem, que o tempo, ao mesmo tempo, é chamado, não é, de Maya. De uma ilusão. Exatamente. Então, existe essa... Inclusive, o tempo dentro do jogo da polaridade, da temporalidade e a atemporalidade. Exatamente. Como seria, professor? Veja bem, a física quântica atualmente já atingiu esse ponto. A física quântica diz: o tempo não existe.
né? Então, aliás, eu leio as revelações, os comentários dos físicos quânticos, eles dizem assim, a física quântica é um verdadeiro absurdo, que é difícil de entender. Então, o tempo, na verdade, ele não existe, é atemporal. Agora, a pessoa diz assim, falta 1000 anos para começar a nova civilização, e tem muito tempo. Não, tem que começar já. O trabalho tem que começar já. Então, não é esperar 1000 anos para fazer, não, tem que começar. O trabalho é já, porque está fora do tempo, né? Sim, porque é atemporal. É atemporal. É atemporal. Porque, é claro, a consciência cósmica, Mahat, né, que é representado até pelo primeiro princípio hermético, que fala que todo o processo de criação é mental, Exato. não é? E essa mente, ela não está submetida, essa mente cósmica, essa mente que tudo cria, ela não está submetida naturalmente ao tempo, ela é atemporal. É atemporal. É da própria natureza, é o eterno, não é, professor? Exatamente. Tanto que na ciência existe uma discussão, né, entre os especialistas, é possível existir a máquina do tempo? Uma grande pergunta, né? Agora, eu não vou citar o nome do físico, né? Um grande físico que viveu, já falecido, ele dentro da física acadêmica... A tradicional. Ele falou o seguinte, a máquina do tempo não existe. Por quê? Porque se existisse, nós teríamos visitantes do futuro agora. Se a máquina do tempo fosse possível, então nós teríamos hoje, circulando pelo mundo, pessoas dizendo, eu sou do futuro. Então ele disse que não é impossível. Mas não, mas aí que tem a questão. A máquina do tempo existe? Existe. O que é a máquina do tempo? Nós. Eu estava pensando Nós somos nisso. do tempo. Nós. Então, veja bem, eu estou aqui. Eu sou o passado. Jesus é o futuro. Ou o meu mestre, Henrique de Souza, é o futuro. Então, veja bem, eles viajam através do tempo, essas mentes. Os seres que estão no futuro, eles viajam para o passado, que é o nosso presente, e se manifestam aqui para nos ensinar. Então, o animal, por exemplo, é o nosso passado, porque nós já passamos pela experiência animal. Então, o cachorrinho é o nosso passado. Nós somos o futuro deles. Então, isso é a questão da cosmogênese e antropogênese. Isso é a questão do entendimento do que é o tempo, né? Sim, e o tempo, essa memória que guarda todos os registros, podemos dizer assim, de todo o processo de evolução, é o que se chama de registro akáshico ou akasha, professor Walter? Exatamente, tudo fica registrado, né? Uhum. Justamente no que nós chamamos de corpo causal, que já está justamente no mental superior, né? Semente abstrata, né? Onde está desenvolvendo o poder da abstração, né? É o corpo causal. Ali está registrado todo o registro akáshico, o nosso registro no corpo causal. Mas tudo isso está registrado numa caixa também. Fica nada, João Paulo, nada se perde. Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Só que isso que Lavoisier descobriu, que dizem que foi uma lei química, não é uma lei química, é uma lei universal. É uma lei universal. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E ao mesmo tempo a teosofia nos ensina, não é, professor Walter, que a evolução é acumulativa. Né? Então é isso, nada se perde. Nada se perde. A involução não existe. Né? Isso aí, o Kardec já falava isso na sua... O Allan Kardec. Allan Kardec já via. A involução não existe. É sempre para frente. A pessoa pode estacionar. Tendo a consciência. Percalços, né? Tendo a tríade superior, ele pode estacionar e pode ficar milhares e milhares de anos assim. Olha, essa é a morte. A morte não existe. A morte é a maior das mentiras. Isso o nosso mestre falou, e Paulo de Tarso falava isso também, né? Numa das suas epístolas. Existiu também um livro do Mário Rosso de Luna. Mário Rosso de Luna, né? O livro que mata a morte. O livro que mata a morte. A morte realmente não existe. A morte é o estacionamento evolutivo. A pessoa fica morta porque não está evoluindo. Ela tem que despertar novamente e revivificar ela pode estar encarnada, não é? Estar morta. Está morta, está parada. Isso é terrível, né? E acontece muito, né, professor Walter? É o que mais acontece. É o que mais acontece. Na humanidade é isso, né? Então é necessário esse despertar, né? Esse despertar justamente para o entendimento interno, né? E todo ser humano, professor Walter, ele tem essa prerrogativa, podemos dizer assim, de acessar, por exemplo, os registros, os seus, através de si mesmo,
os registros akáshicos? Ou é isso, essa consciência fora do tempo, atemporal? Não, o ser humano não tem possibilidade de acessar registro akáshico, somente um adepto consegue Sim. fazer, somente um adepto. Mas ele tem uma memória, sobra uma memória, uma percepção. Uma percepção. Nós mesmos, na vida, por vezes a gente, em determinados momentos da vida, a gente diz assim, poxa, parece que eu já passei por isso, né? O déjà vu, né? O déjà vu, né? O déjà vu, exatamente, o déjà vu. Poxa, parece que eu já passei por isso. Então é aquilo que está no registro akáshico nosso. Akáshico não, no registro do corpo causal, né? Então, aquilo fica registrado e vai nos orientando, né? E dentro, voltando um pouquinho, professor Walter, para a própria questão da polaridade, o trabalho com... O entendimento da polaridade, sendo o quarto princípio hermético, como o senhor falou, né? O equilibrante. O equilibrante, O né? equilibrante entre os três primeiros, ou que fala assim do princípio superior, e os três mais ligados ao terreno, que seria o princípio do ritmo, o princípio do gênero, etc. A polaridade, portanto, ela é um ponto essencial do ser humano, um pressuposto essencial para o ser humano que chega, que está no caminho da senda do adeptado, que está no caminho da senda da iluminação. Exatamente. Esse quarto princípio da polaridade corresponde à Antakarana, né? Está no nível da Antakarana, aquilo que une a tríade superior e o quaternário. Não é isso? A pessoa, então, tem que começar a entender essa polaridade para ter uma visão geral do universo de maneira coerente. Senão ela consegue... a dona Helena, a esposa do nosso mestre, professor Henrique José de Souza, ela deixou um ensinamento para nós, que eu sempre repito, e todo mundo repete na biose. Ela nos ensinou o seguinte, uma determinada vez. Se nós olharmos no universo de baixo para cima, a gente vê tudo errado. Se nós olharmos de cima para baixo, está tudo certo. Se nós olharmos o universo com olhos humanos, a gente vê que está tudo errado. Se nós olharmos com a visão divina, está tudo certo. Olhar a Terra sob a visão divina, nós vemos que está tudo certo. Está tudo certo. Porque, Paulo... Tudo está João onde Paulo, tem de estar. João não é? Paulo, veja bem, nada acontece de mal para nós. Porque se eu admitisse que algo de mal me acontecesse, eu diria que não existe a lei justa e perfeita. Então, tudo que acontece comigo e com outros meus semelhantes é porque a lei cósmica permite. Como necessário. Como necessário para o meu desenvolvimento, né? Então, essa é a lei justa e perfeita. Até né? por isso que muitas pessoas, até nós que trabalhamos nesse contexto, né, professor Walter, de iniciação de autoconhecimento, então muitos alunos meus, assim como alunos do senhor também, e também amigos e pessoas do nosso círculo, muitas vezes é uma pergunta muito corriqueira para mim, é isso, por que coisas ruins acontecem para pessoas boas, não é? É por causa desse processo. É por causa desse processo. Fundamentalmente, nada acontece de ruim para o ser humano. Porque se eu achar que acontece coisas ruins para o ser humano, eu estou duvidando da lei justa e perfeita, da misericórdia divina, né? Sim. O Deus, o Eterno, ele é misericordioso, fundamentalmente, né? Então, tudo que acontece para nós é sob a permissão da lei. Então, e por isso... Agora, é fácil entender isso? Não é fácil. Não é. É dificílimo entender isso, muito difícil. Mas aí vem o ensinamento da dona Helena Jefferson de Souza, trazer luz a esse processo. Nossa. Agora, indo para Siddhartha Gautama, né? Siddhartha Gautama nos afirmou, de onde vem o sofrimento humano? De onde vem? Das instituições, da política, do governo. Das guerras, do governo? Não. O sofrimento humano provém da ignorância. Da ignorância. Humana. Então, Siddhartha Gautama diz, como é que nós nos libertamos da ignorância? Desenvolvendo a sabedoria. Como é que nós nos livramos do sofrimento? O sofrimento elimina... a sabedoria ilumina o sofrimento humano. Siddhartha Gautama. Isso é muito importante. E aí, o ser humano que entra... É um processo, não é, professor Walter? A iniciação, o caminho da sabedoria, ele é um processo gradual. Gradual. Não é?
E a pessoa que vai... Ela vai galgando os seus degraus dentro da escala, dentro de uma escala gradual que chega até chegar ao nível do adeptado. É isso? É, exatamente. Como funciona? É como funciona. Por isso que, novamente, eu afirmo, isso eu não me canso de repetir, o importante no processo da iniciação, como base do conhecimento, é procurar entender como as coisas funcionam. Como as coisas funcionam. A estrutura do universo, que difere muito daquilo que a religião afirma, né? Sim. Como as coisas funcionam no universo. Depois vai juntando e as coisas vão se ampliando, a gente vai entendendo cada vez mais. E esse processo, professor Walter, ele é um processo, como eu falei, é um processo gradual. Por isso gradual. E não é um processo de uma vida apenas, de uma encarnação. Não, é um processo sequencial de várias vidas, né? Porque eu vejo também muitas pessoas, nós somos testemunhas disso, não é, professor Walter? Pessoas que entram na iniciação, mas estão muito afoitas, estão muito ansiosas, não é? Como se fosse esse despertar acontecesse dentro de um espaço de tempo pequeno. Um espaço de 1 ano, ou 2, ou 5, ou 10 anos. E não é assim. Não é assim. Aliás, o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele diz que não há pressa. A pressa não adianta. Tem que ir gradualmente e entendendo o mecanismo das coisas, né? E mais uma coisa importante. Ensinamento do professor Henrique de Souza. Ele diz assim, cada um tem que analisar, meditar, comparar e tirar as suas próprias conclusões. Isso é muito importante. A pessoa tem que tirar as suas próprias conclusões a respeito de tudo. É autoconhecimento. Autoconhecimento e como livres pensadores e pensadores. Sim. Ele tem que se libertar de quê? Dele mesmo. Ele tem que se libertar da sua personalidade. Então, às vezes eu vejo na internet muitos trabalhos dizendo o seguinte, livre pensador é aquele que não é influenciado pelas ideias que o cercam. Não é só isso. Ele tem que se libertar das ideias que o cercam e das ideias que ele tem dentro dele mesmo incrustadas, da sua personalidade. Então, dos condicionamentos, preconceitos, tudo. Isso que é difícil, libertar-se de si mesmo, né? E uma coisa que eu vejo, professor Walter, muito forte e que é muito difícil o ser humano se libertar dos padrões de crença. É muito difícil. Muito difícil. Isso é muito difícil. O dogma, né? O padrão de crença. Mas é o caminho. É o caminho. Professor? Não querendo criticar a religião. É necessário, né? Cada um está no seu nível, no seu ponto, na sua tônica, né? Mas cada instituição tem o seu papel. Cada tem o seu papel. Agora, a questão é ir evoluindo de degrau em degrau e atingindo o ponto que nós chamamos de ciência iniciática das idades, que é o resumo de tudo e a configuração final do conhecimento, né? Foi dado por Helena Blavatsky e pelo mestre Henrique de Souza. Como um continuador. Continuador. Né, do próprio legado e do próprio trabalho de HPB. Não é? Dizendo que quem começou esse processo foi o Kardec. Allan Kardec ele deu um impulso inicial. Aí a HPB expandiu no século final do século XIX, uma coisa fantástica, e o nosso mestre expandiu, mas ele expandiu de maneira sintética. O nosso mestre ele tem um poder de síntese impressionante. Extraordinário, é verdade. Para justamente dimensionar essa questão da evolução humana, né? E ele deixou tudo certinho, né? Esse entendimento, né? Maravilha, professor Walter. Olha, o nosso tempo... O tempo voa. O tempo voa. Foi uma satisfação, professor Walter, estar com o senhor aqui novamente. Já deixo o convite para o senhor retornar logo. Estou à disposição. Tá? Porque é sempre muito bom ouvir as suas explicações, as suas reflexões e os seus ensinamentos. Eu repito, homenageio que eu aprendi muito e aprendo muito com o senhor. Muito obrigado. É recíproco esse pensamento. Com relação muito obrigado, professor Walter. Muito obrigado. Gente, muito obrigado. Logo, logo estaremos de volta com o professor Walter, de novo, como nosso convidado aqui no Semente Abstrata. Deixo para vocês um recado aí de uma excelente semana e semana que vem estaremos de volta com o novo programa Semente Abstrata. Um grande abraço e uma semana iluminada a todos.